Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 8, a partir do versículo 5. Durante este mês nós falaremos no tema Encontros com Jesus, e em cada culto um encontro em especial, e nós vamos aprender muito, ouvir muito do Senhor com cada encontro. E hoje é o encontro da fé. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 8, versículo 5. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Podeis sentar. Tudo o que nós fazemos, irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos dela, nós precisamos da fé. Existem 3 tipos de fé, as mais conhecidas: a fé salvífica, que é aquela que está registrada lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é sobre essa fé que nós vamos falar nessa noite. Também tem a fé no que diz respeito à doutrina, quando Paulo lá em 2 Timóteo 4,7 vai nos dizer que guardou a fé, guardou a doutrina no seu coração. Não, também não vamos falar sobre essa fé. Vamos falar daquela fé que é essencialmente na pessoa de Deus, no grande e poderoso Deus. E tudo o que nós fazemos precisa ter fé. Culto após culto, nós sempre falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. E, irmãos, a fé é o que nos mantém de pé. Domingo, os irmãos viram, eu disse aqui que eu estava aguardando um exame, e o exame não saiu, o resultado antes do culto, e era para saber se o meu filho tinha tido ou não um AVC. E, na verdade, ele não teve um AVC, ele teve 2. E eu recebi essa notícia depois do culto. E como é que ficou o meu coração? Em paz, com fé. Por quê? Porque a vontade é a de Deus. Então, a fé, irmãos, não está vinculada a coisas, não está vinculada a circunstâncias. A nossa fé como povo de Deus, como filhos do Altíssimo Deus, deve estar vinculada única e exclusivamente no Senhor, no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo. E quando nós depositamos essa fé no nosso Deus, nós vamos ter tranquilidade para enfrentar as lutas que se sobrepõem contra nós. A fé é fundamental. Minha irmã, meu irmão, como é que está a sua fé? Como é que está? Você de fato tem depositado a sua fé no Deus a quem você canta, no Deus a quem você louva, a quem você ora? Sabe por quê? Porque a fé renova a nossa vida. A fé é uma bênção, não é? Quando nós estamos passando por um momento complicadíssimo e nós temos a fé no Senhor, essa paz que exala vem daqueles que têm fé, a paz de Deus mesmo. E a pessoa chega assim: não, mas como assim? O que está acontecendo? Que você está passando por essa luta aí e está bem, e está sereno, e está calmo. Você já passou por isso? É o Deus a quem você serve presente na sua vida.
Então a fé nos faz viver isso. São tantas dificuldades, são dificuldades financeiras, são dificuldades de saúde, são dificuldades relacionais muitas vezes, são as lutas no trabalho, mas aqui há uma palavra: a fé em Deus acalma o coração. E acalma mesmo. Acalma mesmo. E até no não de Deus, né? Nós temos uma tranquilidade muito grande, porque Deus não dá algo para nós porque não pode dar. Deus não dá algo porque Ele tem o melhor. Ainda que aos nossos olhos em um primeiro momento nós não entendamos, mas aí vem a fé. Se veio o não, é porque Deus tem o melhor. E isso é fantástico. Sobre este centurião, nós conseguimos aprender basicamente duas coisas. A primeira, que a fé destrói qualquer tipo de barreira. Porque olhem só comigo, centurião era uma patente romana. E essa patente indicava que aquele homem cuidava de 100 soldados. Só que nós estamos falando de um contexto extremamente hostil ali. Porque o tempo em que Jesus esteve aqui na terra, irmãos, era extremamente hostil o clima. Então, nós tínhamos os zelotes, que a diversão deles era matar publicanos e soldados romanos. Entendam isso. E aquele centurião, ele vivia naquele período e sabia que essa era uma barreira muito grande. Ele não era judeu. E os judeus, eles odiavam os romanos com toda a força daqueles corações. E de repente surge um judeu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, ele nasceu em Israel, ele era judeu, e estava disponível para todos os que tinham fé, independente da sua nacionalidade. Não foi assim com a mulher cananeia? Não foi assim com este centurião? E eu fico pensando na cabeça de Simão, o zelote. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele observando aquilo e já era transformado pelo Senhor. Jesus é acessível a todos os que têm fé, independente de sua nacionalidade, independente de qualquer coisa. A fé no Senhor quebra todas as barreiras. O que nos leva ao segundo e precioso ponto aqui. Quando a fé destrói a barreira, fica apenas você e o Senhor. Os irmãos entendem a profundidade disso? Existem hoje muita gente que se julga muito importante. Se você quiser pegar o seu telefone e falar assim, eu quero ligar para o presidente da República, você não vai conseguir falar com ele. Se você quiser falar assim, eu quero ligar para o governador do estado de São Paulo, você não vai conseguir falar com ele. Existem várias camadas até você chegar nessas pessoas que são muito importantes. Só que o nosso Deus é diferente. E o nosso Deus é muito mais importante do que qualquer ser humano nessa vida. E é interessante porque quando nós quebramos as barreiras, nós ficamos na presença dEle, do Senhor, do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso Deus. E aí é você e Ele. Era o centurião e Cristo ali. E esse encontro é de uma fé tremenda, tremenda. Porque às vezes nós construímos no nosso coração a barreira da incredulidade, da frieza espiritual, do materialismo, de tantas distrações, mas quando essas coisas são vencidas, restam apenas o Senhor e você, o Senhor e eu. E aí eu falo e Deus escuta.
Que maravilha, irmãos. Quando eu saí daqui do hospital, quando eu saí aqui da igreja no domingo à noite, eu cheguei no hospital, nós estávamos ali, Laís e eu chorando, eu entrei no quarto, Marcos Paulo de olho aberto, e eu comecei a orar por ele e falei: Senhor, o Senhor está aqui, estou eu, o Senhor e esse menino, e do mesmo jeito que naquele dia no altar eu disse que ele é do Senhor, eu digo aqui, ele é do Senhor. Se o Senhor quiser levá-lo, o Senhor o leve, eu seguirei, Laís seguirá, a igreja seguirá, confiando no Senhor. Mas eu não quero que o Senhor leve. Estava eu e o Senhor ali, eu não quero que o Senhor leve. E uma técnica de enfermagem, vendo eu orando ali, chorando, disse: Deus não vai levar. Né? Mas aí eu continuei: Senhor, é o Senhor. E, irmãos, é muito precioso, escute isso, é muito precioso o momento entre você e Deus. É onde só estão vocês dois ali. E aquele centurião, ele indica uma fé tão grande, que ele disse assim para Jesus: o Senhor não precisa ir, basta uma palavra. Não são duas, não são três, não são cinco, não são aquelas declarações emocionadas, não, basta uma, porque eu sei o que é autoridade. A autoridade a gente não pega, a gente não sente cheiro, a gente não vê. Autoridade a gente não tem isso. Não existe isso, não é uma coisa tangível. E aí o nosso Deus é todo poderoso e é todo dono da autoridade. Então, quando aquele homem entrega a fé ao Senhor, o Senhor recebe aquela fé como um ato de adoração. E o Senhor, e o texto diz aqui uma coisa importantíssima, porque o Senhor diz que ficou maravilhado com aquela fé, admirado com aquela fé, a fé de um gentio, a fé de alguém que era odiado pelo povo judeu, alguém que tinha tão somente a crença no Deus Todo-Poderoso. E quando ele diz, basta uma palavra, Jesus não responde imediatamente. Aquele homem cria no Senhor independente da resposta. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, em todo Israel eu não encontrei essa fé. E o Senhor segue o discurso ali. E aí depois o Senhor Jesus olha para ele e fala assim: seja feito como você crê. Irmãos, o centurião expôs o problema. E Jesus respondeu: a nossa fé não está no que Deus pode ou não pode fazer. A nossa fé está no Senhor, no Todo-Poderoso. E ele creu antes de receber a bênção. Essa é a fé em Deus que nós temos que ter. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é muito possível agradar a Deus. Com fé nós ficamos o Senhor e nós, eu e Deus, Deus e eu. E ali você pode chorar, ali você pode clamar, ali você pode sorrir, ali você pode falar com o Todo-Poderoso. Não existem camadas, você não vai precisar ligar para o secretário de Deus, não existe isso. Deus está disponível para todos aqueles que têm fé. E quando um encontro é regado de fé, o Senhor atua poderosamente, independente da resposta. Nós não cremos porque recebemos, irmãos. E nós podemos não receber crendo. Não é? Cabe a nós apenas uma coisa: ter fé. Ter fé.
E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Tenham fé. Em nome de Jesus. Pastor, e o milagre? Não vai falar nada. Hoje não é o encontro do milagre. Hoje é o encontro da fé. O encontro do milagre é quarta que vem. Venham. Teremos uma mensagem sobre milagre. É quarta que vem. Mas hoje é fé. E é tudo o que Deus precisa para realizar uma grande obra na nossa vida. De novo, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, para o seu coração, através do Espírito Santo: tenha fé. Vamos ficar em pé? Vamos cantar uma estrofe de um hino? E vamos frutificar a nossa fé, irmãos, de maneira prática, de maneira ativa, de maneira que o nosso Deus merece. Que Deus nos abençoe.